Graça e a paz, irmãos. Gostei do amém, viu? Eu pergunto, será que a gente está na igreja certa? A gente está na igreja certa? Você sabe qual é a igreja certa, irmãos? A igreja certa é a igreja que prega a palavra de Deus, viva e eficaz, perfeita, sem nada misturado. A igreja perfeita é aquela igreja que vai pregar a palavra de Deus pura, da forma que vem do trono da graça. Agora, às vezes, o grande problema, irmãos, é você saber qual é a igreja que prega a palavra pura e verdadeira. Porque o que acontece muito, eu acho que só aconteceu isso comigo, viu, meu? Que eu era de outra igreja e eu era aquele cara que acreditava piamente no que o meu pastor falava. Não interessava o que ele dizia, se ele dissesse, é isso aí mesmo. Agora, como você não tem base doutrinária, como você não tem estudo teológico, né? Quando você não tem argumentos para questionar, você fica vencido e acaba acreditando, né? Por isso que a Bíblia fala de você não ser levado por ventos de doutrina, como muitas vezes acontece. Por isso que é importante o estudo, por isso que é importante você identificar, né, aquelas coisinhas, aquele venenozinho, sabe? Eu sempre conto a história do cachorro, né? Se você quiser matar um cachorro, se você for dar o veneno para o cachorro vai olhar o veneno assim. É veneno, não quero não. Agora, se você pega o veneno, mistura na carne moída, ele cheira, sente a carne moída, opa! Não é assim ou não é? Se eu disser assim, rapaz, irmão, vamos para uma igreja satânica, você não, satânica não, de jeito nenhum, isso aqui é do... Agora não, vamos para uma igreja cristã, que está cheio desses venenozinhos, né? Não, mas é cristã. Entendeu onde é que está a diferença, irmão? A gente precisa estudar para a gente identificar essas coisas. Então, hoje, eu vou falar, sabe, de uma heresia que aconteceu no passado, há muito tempo atrás, mas que até hoje a gente vê aquele venenozinho, sabe, misturado em muitas igrejas que a gente encontra por aí. Essa heresia que a gente vai tratar agora rapidamente é uma igreja chamada gnosticismo. Só precisa saber onde é que, por onde é que aqui. Você está vendo você? Quando você sabe o caminho, a verdade e a vida, você não tem como errar, né? É desse jeito, né? Você tem que ver o caminho certo, né? Então veja mesmo. Será que hoje nós conseguimos perceber sutilezas do gnosticismo nas igrejas cristãs modernas? Ô diácono Sérgio, eu não sei nem o que é gnosticismo, quanto mais é sutileza, né? Então, como talvez aqui alguns irmãos não conheçam ainda o gnosticismo, eu vou tentar explicar rapidamente o gnosticismo para a gente tentar passar para a parte moderna, né? Então, isso foi uma heresia que aconteceu no início do cristianismo, séculos 1, 2, 3, 4, né? Inclusive, o próprio Agostinho, no início da vida dele, ele foi maniqueísta. O maniqueísmo também foi uma influência gnóstica, tá? Graças a Deus, depois ele mudou. Mas era uma heresia que, para você ser salvo, não era necessário o sacrifício de Jesus na cruz, né? Não era necessário aquela morte. Basta você ter um conhecimento secreto, sabe? Aquele conhecimento que, quando você tem esse conhecimento, aí esse conhecimento liberta você e aí você é salvo. Então, esse tipo de conhecimento, que no grego a gente tem a palavra gnosis, né? A palavra gnosis é justamente que quer dizer conhecimento, né? Então, quando você adquire a gnosis, adquire o conhecimento, você vai ser salvo, né? Esse gnosticismo, como falei, ele foi combatido, ele foi condenado nos séculos, desde o começo, né? Os apóstolos, né? Inclusive Pedro, João, Paulo, né? Todos eles aí, e foi considerado como heresia nos concílios, né?
Mas, estão vendo mais aí? Mas, até hoje, né? A gente encontra algumas coisas. De onde é que vem isso, né? De onde vem isso? A gente precisa entender, quando você vai lá para trás, vamos olhar lá atrás? Vamos olhar atrás? Vamos olhar atrás. Vamos olhar lá atrás. Quando você olha lá atrás, aquelas religiões orientais, aquelas religiões na área da Pérsia, na área da Índia, todas aquelas. Você já tinha o que a gente chama de protognosticismo. Você tinha uma coisa que chamava de dualismo religioso. Ou seja, você tinha uma divindade do bem, você tinha uma divindade do mal. Você tinha bem contra mal, você tinha bonito contra feio, né, espiritual versus material, luz versus treva. Então você tinha esse dualismo. Então esse dualismo a gente vai ver que ele vai ser usado, né, para a formulação teológica do gnosticismo. Depois você vê, quem já estudou, né, os persas, né? Então os persas eles tinham uma religião chamada de zoroastrismo, né? Vem de Zoroastro, né? Então o zoroastrismo ele também tinha esse dualismo, né? Você tinha Ahura Mazda, que era o deus bom, e tinha Angra Mainyu, que era o deus das trevas. Então isso foi uma das coisas que foi usada no gnosticismo, essa questão do dualismo bom versus mal. E você também puxou de algumas religiões mesopotâmicas e também da religião egípcia a questão das divindades, que as divindades elas não ficavam no plano material, elas ficavam num plano superior, um plano espiritual, e que essas divindades você tinha uma hierarquia, né? Por exemplo, quando você chega à religião egípcia, por exemplo, você tinha Ra, que era o Deus criador, e abaixo do Deus criador você tinha as divindades menores, chegando até o faraó, né, que seria um Deus menor, um intermediário, né? Então, essa questão também de você ter as divindades em um plano separado e você ter hierarquia das divindades, isso também contribuiu para a formação teológica do gnosticismo. Tá vendo? Só errei uma vez, tá vendo? Aqui está tudo certo. Bom, e aí o que acontece? Vamos passar para Platão. Já estamos no século IV a.C. Na época de Platão, nosso grande amigo, né, filósofo Platão, ele, sabe, tinha falava muito com o pessoal do Oriente, né, tinha muito contato, né, tinha aquela questão comercial. Então, Platão, inclusive Platão, pelo fato dele ser muito estudioso, ele estudou essas religiões, né? Platão estudou as religiões mesopotâmicas, a religião egípcia, estudou zoroastrismo, e ele começou a pensar, como é que a gente vai fazer isso, né? E aí ele começou a formular o que basicamente, sabe, é os princípios fundamentais do gnosticismo. Então ele começou a fazer assim, olha, presta atenção. Eu vi lá que tinha um dualismo, né? E o bom e o mal, e você tinha o espiritual lá e o daqui. Então vamos entender. Eu vou dizer o seguinte, olha, Platão chega e diz assim, olha, eu tenho dois mundos, né? Eu tenho um mundo das ideias, que é um mundo espiritual, o mundo lá em cima, onde os deuses moram, e eu tenho o mundo sensível, que é aquele mundo que a gente está aqui, que a gente vê as coisas todas. Os deuses, eles são bons e moram no mundo das ideias lá em cima. E esse mundo aqui é um mundo mau. Do mesmo jeito, eu vou ter a hierarquia das divindades, né? Então eu vou ter um Deus bom que criou as coisas e o Deus, ele cria emanações, o que chama de éons, né? Éons ou éons, que são divindades menores, né? A questão da salvação, por exemplo. Quando você pega lá no antigo, lá atrás, eles iam dizer que, na realidade, o seu eu é uma centelha divina que habita dentro de você, e o objetivo da salvação é você liberar essa centelha divina para ela voltar lá para o mundo, lá de cima.
Aí Platão pega e faz exatamente isso. A centelha vai ser o quê? A sua alma. E o objetivo é a salvação da sua alma, desse mundo material, que é um mundo ruim, né? que é um mundo sensível a essas coisas, tá? E como é que eu vou libertar essa centelha divina, esse verdadeiro eu que eu tenho aqui dentro? Né? Através do conhecimento, através da gnosis. Tranquilo, irmãos? Então, vamos lá. Se o Deus lá de cima é um Deus bom, e a gente vê aqui que a coisa é tudo ruim, é tudo mal, né? Você tem aqui morte, tem doença, tem um monte de coisa. De onde é que essas coisas apareceram? Imagine que você fosse Platão naquela época. Deus é bom. O cara que é bom não faz nada ruim. Mas o ruim existe, eu estou olhando. Então quem foi que fez esse pessoal todo? Vamos pensar como Platão? Bom, se não foi ele que criou, porque ele é bom e está lá em cima, alguém criou. Como ele cria tudo e ele criou os inferiores, as divindades inferiores, vai ver que foi alguma divindade inferior que ele criou, que criou essas coisas todinhas de uma forma errada. Faz sentido ou não faz, irmãos? Se faz também. Faz sentido ou não faz? Isso, faz sentido. Então vamos dizer que Deus criou um intermediário chamado Demiurgo. Então, o Demiurgo é um Deus intermediário, e esse Deus intermediário é que criou todas as coisas. Esse Demiurgo, agora não sei se por vaidade, porque ele é ruim, aconteceu alguma coisa que ele acabou criando as coisas ruins, né? Tranquilo? Então a gente vê a figura aí do Demiurgo, tá? E aí, o que acontece? O seu eu, que é verdadeiramente você, que é aquela centelha divina, que é a sua alma, que precisa ser libertada, não é? Como é que eu vou libertar isso? Através desse conhecimento. Só que esse conhecimento, irmão, ele não vem de pessoas. Ele vem lá de cima, através de uma iluminação. Essa iluminação é que vai trazer, né, esse conhecimento, essa gnose para você ser salva. Né? Agora, como é que o homem vai ter acesso a essa iluminação? Deus, lá de cima, que é bom e misericordioso, ele vai e envia, posso chamar de semideus, né? Envia alguém para justamente transmitir esse conhecimento da gnose, justamente para você fazer a salvação da alma, tá, irmãos? Aí, eu queria fazer a primeira pergunta aqui para vocês. A Bíblia fala que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou vendo aqui no gnosticismo que você vai precisar de uma iluminação, né? Não necessariamente a palavra de Deus é verdadeira e pura, não é? Você tem visto hoje algumas igrejas que pregam coisas que não estão na Bíblia, mas são resultados de iluminação pessoal? Eu não vou citar aqui algumas igrejas, né? Mas, por exemplo, líder de determinada igreja, mas eu recebi uma revelação de Deus, eu fui iluminado agora, e Deus me falou o seguinte: eu tenho que fazer desse jeito, a salvação é assim, assim, assim. Né? Então a salvação vem por uma iluminação de alguém, não necessariamente está escrito na palavra. A gente consegue ver algumas igrejas assim, irmãos? Sim ou não? Isso mesmo. Não vou dizer, mas cada um já está começando a ver na sua cabeça, né? Então você pega, por exemplo, hoje, gente que se diz iluminado e acha que você, se for, por exemplo, LGBT, Deus me revelou, eu tive a iluminação, que na realidade isso aí não é problema nenhum. Porque Deus me revelou que Deus é amor. E vale qualquer tipo de amor, inclusive o amor LGBT.
Isso é de Deus, né? Ele foi iluminado, né? Feminismo, né? Você encontra muito isso, né? Porque Deus me iluminou e agora eu tenho esse entendimento que realmente o feminismo não é pecado, igualdade de gênero, né? O homem e mulher, né? Essas coisas todinhas. E aí você começa, sabe, através dessas iluminações, a você reinterpretar a Bíblia, começar a dizer um monte de coisa que não está lá na Bíblia. Você pega a teologia liberal hoje, né? É o que você mais vê hoje, né? Resultado de iluminação. Não, mas, sabe, será que não? Mas Moisés não abriu o mar vermelho mesmo, não. Botou lá e, sabe, aquele milagre, aquelas coisas todas. Vai ver que estava na hora mesmo do mar se abrir, aí o mar abriu, secou, o pessoal passou, tá? Mas não teve milagre, né? Entendeu? Então você começa a ter essas iluminações e você começa a inserir um monte de coisa que não está na Bíblia e é resultado de iluminação. Entendeu, irmãos? Vamos lá. Essa questão do mundo material não vale nada, só vale o mundo espiritual, que é o mundo bom, né? E o mundo sensível, né? O mundo que nós vemos aqui não vale nada. O cristianismo não prega isso. Inclusive, você tem um corpo que é espiritual e você precisa tratar bem o seu corpo. É assim ou não é, irmãos? Mas o que a gente vê, muitas vezes, eu vou citar até lá na frente, tem igreja que faz, não. Não precisa nem tomar remédio. Na realidade, se você for tomar remédio, isso é falta de fé. Na realidade, você tem que orar e você tem que crer, né? Porque quando você crê e você sabe, você fala, você confessa a sua, né? Você determina, né? Então você é curado. Não precisa tomar remédio, não. Vocês já viram, irmãos, de igreja assim? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Então, você teve no início, né, como falei, dos séculos I ao século IV, vários gnósticos. Eu citei alguns aí, Cerinto, Valentino, né? O valentianismo é muito conhecido. E aí você vê, inclusive na própria Bíblia, né, já os primeiros apóstolos, né, já combatendo o gnosticismo, aquelas falsas doutrinas, aquelas coisas todas. E aparece, né, Marcião com uma ideia interessante. Veja como é a ideia interessante. Se eu tenho o Deus, você pega o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento mandou matar todo mundo, né? Entre lá, Josué, né? Entre lá e mata tudinho, mata os animais, mata tudo. Aquele Deus do juízo, aquela Deus da coisa toda. Isso não me parece ser não ser uma coisa boa. Agora você pega Jesus, o pai de Jesus, né? É coisa linda, aquele amor, né? Se bater numa face de a outra, tal. Não parece que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo? Vai ver que o Deus do Antigo Testamento, o Jeová dos judeus, é aquele demiurgo, né? Aquele Deus mau. E o Deus Pai de Jesus é o Deus bom, né? É o Deus, o primeiro Deus, o maior, tudo. Então ele faz a distinção do Deus do Antigo Testamento diferente do Deus do Novo Testamento. E agora vem o principal aqui. Vem aqui o principal, irmãos. Se Deus, se Jesus, se esse mundo é ruim e mau, a carne é mal, então Jesus, que é Deus, não pode ter reencarnado. Não é isso? Porque como é que um Deus bom está reencarnando? Não tem como reencarnar. Vocês concordam comigo, então? Então ele nega a reencarnação de Jesus. Como a gente entende isso? Hoje, nós entendemos Jesus como ele veio e reencarnou ou não? Tranquilo, irmãos? Algumas igrejas neopentecostais, eles não vão falar que Jesus não ressuscitou, eles não vão falar que Jesus não veio em carne, mas eles vão ter uma influenciazinha. Por exemplo, eu vou priorizar o Deus, né, o Jesus divino,
Quem é Jesus divino? Jesus divino é aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta. Jesus é o que tem poder, que tem aquela coisa toda, né? A divinização de Jesus. Porque o lado espiritual é o lado bom. Agora, quando você vai pegar o lado humano de Jesus, cadê aquele Jesus que sofreu, que a gente tem que sofrer, né, irmãos? Então você vê realmente muita coisa disso. Temos também a questão do gnosticismo, ele não querer a igreja toda, não é? A igreja toda como comunidade, já que a salvação você não precisa de uma comunidade, você tem isso aí também. E no final, eu queria só fazer umas coisas aqui interessantes, que é a nossa reflexão, né? A gente está tendo uma fé ortodoxa, como a gente responde a isso aí? Não é? Valorizando a criação, o corpo, que é templo do Espírito Santo, reafirmando a encarnação de Cristo, a questão da comunidade, combatendo esse elitismo, né? Não existe um conhecimento secreto, na realidade o conhecimento está disponível a todos eles, né? E nós precisamos ser sal e luz dessa terra. Amém, irmãos? Muito obrigado.